O que é o soft skill? São todas as atitudes que as pessoas têm. Então, essa capacidade que a gente falou de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de colaborar, de ajudar os outros a atingirem os objetivos que eles têm. A flexibilidade, o autocontrole, a capacidade de controlar as próprias emoções. Tudo isso está relacionado a quê? Está relacionado a soft skill. E o que é o hard skill? É o conhecimento. É quem sabe programar, os conhecimentos de SQL, de tecnologia, de uma especialidade. São mais competências técnicas? São competências técnicas. O hard skill é a competência técnica e o soft skill são as atitudes. E, no geral, as pessoas são demitidas das empresas pelo soft skill, pelo comportamento. Elas são contratadas pelo conhecimento, são demitidas pelo comportamento. Fala, galera, mais um Overbooking começando, mas antes, sempre aquele recado do Pedroca aqui. E aí, Germano, tudo bem com você, cara? Pedrão, e aí, galera, tudo bem com vocês? Saudades de vocês, ó, um coraçãozinho aí pra vocês aí. Galera, antes de tudo, pedir pra vocês seguirem o Overbooking Podcast em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no TikTok e principalmente entra lá no YouTube, você ativa o sininho, ativa todas as notificações, porque daí o YouTube vai fazer o seguinte, vai pegar o vídeo e vai jogar pra você sempre que a gente colocar algum conteúdo novo. E isso faz você ficar por dentro de tudo que acontece no Overbooking Podcast. Porque a gente recebe sempre convidados muito especiais e hoje não é diferente, não é? Exatamente, só que antes, como sempre, a gente precisa falar do nosso patrocinador aqui. Vamos lá, aquela tradição, né, ó. Eita, Tintim, saúde. Saúde. Hoje eu tô com a Golden aqui, cara. Eu Você tô tá com com a qual? Red Larger aqui, ó. Estamos aqui com a Cusquenha, mais uma semana com Cusquenha, certo, Germano? E hoje a gente recebeu aqui do Alfredinho o copo da Cusquenha, que é Tá sensacional. bonitão, aqui, hein? ó. Ele tem o mesmo detalhe que eu não tinha visto, cara. O mesmo detalhe da garrafa, né? Detalhezinho ali da... Eu sempre esqueço, cara, qual é o nome. Cara, dele. é a pedra de não sei quantos ângulos, 7 ou 12 ou 11 ângulos, eu não sei aqui, mas vou perguntar pro Alfredinho, mas que é a mesma pedra que você encontra lá em Machu Picchu, né? Sensacional. Então o design do negócio é diferenciado, né? Tipo, tem uma história por trás aqui, Tem uma né, história da por garrafa. trás. Por quê? Porque a Cusquenha é uma cerveja peruana, certo? Exatamente. E é uma cerveja que eu costumo dizer o seguinte, tudo que se prova no tempo é uma coisa que deu certo, que é muito importante. Eu trago o exemplo lá da Bíblia, né? Que fala, é um livro de quantos mil anos e hoje ainda é um dos livros mais vendidos do mundo. Então se provou no tempo porque deu certo, porque o negócio é bom. E a Cusquenha tem 104 anos. Uma cerveja, um bem consumível com 104 anos quer dizer que é muito bom. Então, Cusquenha se provou no tempo e continua se provando. Realmente. Vai falando aí que eu vou tomando. Não, e além disso, o Danone do Aloysio Chulapa, ou seja, além de ser provada pelo tempo, é provada por quem entende cerveja, que é o pelo maior bebedor de cerveja do Brasil, né? De Danone do Brasil, de Cusquenha. Então, Tintim novamente. Saúde. Então, galera, celebre com Cusquenha, porque vale muito a pena. E onde que a gente encontra Cusquenha pra vender mesmo aqui no Brasil? Cusquenha você encontra no Oba, no Oba supermercados, perfeito. no Carrefour e no Atacadão. Perfeito. Vai lá nesses 3 lugares que você vai encontrar. E se não for no presencial ali, onde você encontra? Vai no online também, a gente consegue comprar pela Shopee, certo? Exatamente. Como é que é a música? Como é que é o... Shopee Check. Shopee. Você entra lá na Shopee e compra sua Cusquenha, gente. Aproveite. Sensacional. Bora lá falar da nossa convidada de hoje? Agora. Então bora lá, manda bala. Bora lá. Hoje nós estamos aqui com Roseli Parrella, é isso? É isso É assim mesmo, que se fala? assim Pra não errar o mesmo. nome da convidada. Ela é coaching, né? Você tem uma história grande aí trabalhando aí em grandes organizações e hoje você ajuda grandes empresários a se conhecer e a aumentar a performance, é Temos isso? uma autoridade no assunto, então muito bem-vinda, Roseli. Muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Super obrigada. Legal, bacana. E quer falar um pouquinho da tua trajetória, Roseli? Olha, eu fui executiva de RH durante muitos anos. Trabalhei em corporações como Sky, MetLife, na América Online, TVA, enfim. E encerrou meu ciclo como executiva e eu resolvi aproveitar a minha experiência, e eu adoro trabalhar.
e ajudar as pessoas. Com a experiência que eu tinha corporativa, ajudar as pessoas. Agora, os executivos ou os líderes que querem se alavancar sua carreira, melhorar a sua performance ou simplesmente se conhecer melhor. Então, eu sou coach e sou psicoterapeuta também. Algumas pessoas... Porque a fronteira é muito, muito tênue entre uma coisa e outra. Não dá para separar o profissional do pessoal. E assim eu estou nessa jornada feliz também. A minha primeira etapa foi uma etapa muito feliz e continuo agora mais feliz ainda ajudando as pessoas. Legal. Tem muito coaching que tem muito essa questão, né, de que também é psicoterapeuta. Todo coaching precisa ser psicoterapeuta e todo psicoterapeuta precisa desenvolver essa questão? Pode ser coaching? Como que funciona? Olha, na verdade, o coach... ele tem uma experiência profissional e, em geral, eu sou psicóloga de formação. E, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que a fronteira o limite era super tênue entre uma coisa, o lado profissional e o lado pessoal. Mas você não precisa necessariamente ser psicólogo para ser coach. E, agora, para ser psicoterapeuta, você precisa ser psicólogo ou psiquiatra. Então, é que eu trabalhei com gente a minha vida inteira. Então, eu resolvi aproveitar essa experiência e juntar as duas coisas agora. Entendi. Cara, teve um boom, né, Pedrão, na época da pandemia, de muita gente se intitulando coach, né? Lembra? Sim, sim. E acabou, acho que, atrapalhando num certo momento, ou não? É impressão minha, porque... uma coisa é falar de uma autoridade como você, que trabalhou, foi executiva numa série de empresas que você falou, bem reconhecida, ser coach, ensinar algo para alguém. Mas eu ouvi aí em rede social uma série de coisas, a galera falando, eu sou coach de tal coisa, mas a pessoa nunca praticou aquilo. E acho que isso acabou banalizando e a galera sentindo que, não gosto de coach. Tinha gente fazendo piada, né? Tinha muita gente exatamente. fazendo piada. E Você tem toda a razão, vocês têm toda a razão, porque muita gente se intitulava coach. Coach do quê? Coach de vida, mas sem nenhuma experiência, sem um lastro profissional, sem marca de guerra. Porque quando você trabalha em grandes corporações, se lida com muita complexidade. Não é só o lado humano, o lado político, o lado profissional de performance. É difícil você contratar alguém sem experiência. Eu não me sentiria à vontade, né? Então, vocês têm razão, porque muitas pessoas não têm esse background, esse lastro profissional. E, por isso, eu me sinto muito confortável agora fazendo o que eu faço. E o bacana é assim, você tem o curso de coach, né? A gente vê lá na tua rede social. Eu fiz. Você fez até fora do país e tudo. Eu fiz na Universidade de Colômbia o curso de coaching. Eu fiz vários cursos ao longo da minha carreira. Eu fiz em Stanford, curso de estratégia de RH, mas específica, de liderança diversos. No país e fora do país. Mas, para ser coach, eu fui me credenciar para ser coach. Inclusive, para saber se eu ia gostar de atuar desse outro lado, né? Entendi. Legal. Sensacional. E né? quanto tempo que você faz esse tipo de atuação? De coach mesmo, de pegar ali o executivo, a liderança... E me conta como que é a rotina disso, né? Você vai lá, pega na mão, vai no chão de loja, enfim. Qual que é o tipo de executivo que você atua? Conta um pouco pra gente. Claro. Olha, na verdade, as pessoas podem me contratar diretamente ou por meio de uma corporação. As pessoas me procuram geralmente por indicação. Ninguém chega a você sem uma referência. Né? Então, eu atendo já atendi pessoas de várias empresas, BR Malls, iFood, Bosch, enfim, N empresas, Loft. E as pessoas me procuram porque elas estão ou em transição de carreira, ou elas querem dar um salto na carreira, querem ser promovidas, ou elas estão infelizes fazendo o que elas fazem e elas querem encontrar um novo rumo, ou elas querem melhorar a performance. Enfim, são diversos os motivos, desde o gerente médio até o executivo mais
como a gente diz, de C-level, podem fazer coaching. O legal é que, né, na tua fala a gente percebe que as pessoas que procuram, né, não é uma coisa imposta pela empresa, tipo, você precisa fazer um coaching. Ou seja, isso já é o pontapé inicial para quem precisa fazer o coaching, é entender que precisa fazer o coaching, né? Para você poder, de fato, se desenvolver, olhar para si, né? Exatamente. E, na verdade, as empresas que me contratam para fazer coaching é porque elas querem investir nas pessoas, investir no desenvolvimento e no crescimento das pessoas. Elas estão apostando, diferente do que a gente imagina, que quando alguém vai para o coaching é porque está com algum problema. Não necessariamente. É porque, às vezes, eles querem investir numa aceleração de carreira. E daí o investimento em coaching. Porque o que é o coaching? O coaching é uma orientação individualizada. Você não vai para um treinamento com 30 pessoas. Você vai discutir as suas questões, suas dificuldades, suas facilidades, cara a cara, um a um. Então, o processo ele é mais customizado e ele pode ser muito mais agradável e a aprendizagem muito mais efetiva, sabe? Quando você fala, por exemplo, de um treinamento para 30 pessoas que você mencionou, a gente está falando daquele remédio genérico, né? Exatamente. Que vai servir para uma grande parte da população. E quando você fala, passou pelo médico generalista, e quando você fala do coach, você está passando pelo especialista que vai tratar a tua dor. Exatamente. Né? Se puder fazer uma analogia dessa maneira. Você já fez coaching já nas empresas que você passou? Cara, não. Eu já fiz alguns processos que se assimilam ao coaching, mas não era algo tão incisivo assim. A minha esposa já fez. Já fez lá? Já. Interessante, acho que eu vejo eu trabalho além do trabalho aqui no Overbooking, eu também trabalho na Leroy Merlin. Então eu trabalho há 15 anos na Leroy Merlin. Que bacana. É um bom tempo, hoje, enfim, desde 2015 eu sou líder lá na Leroy Merlin. E alguns diretores, gerentes fazem coach lá, né? Eu percebo que principalmente para o time de diretor, que é a parte executiva. Uhum. E muito me marcou um líder que eu tive, um diretor. Não tem problema em falar, o Renato. Ele não está mais na empresa hoje, mas teve um período que ele foi atrás e buscou. Foi impressionante o nível de melhoria que ele teve nos gaps que ele considerava ter e ele passava pra gente. Foi impressionante, assim. Foi ali... Eu confesso, eu tive preconceito de já falar, será que isso funciona mesmo? Acho que a galera tem muito isso, né? Mas ali foi a prova de que, uau, realmente o negócio funciona. Realmente o negócio vai. Quando você faz esse processo, funciona por quê? Primeiro, as pessoas só melhoram a sua performance, o seu autoconhecimento, se elas querem. Então, já 50% do caminho está andado quando as pessoas procuram um trabalho como esse. E segundo, porque o processo tem uma liberdade muito grande. Você pode abrir seu coração, porque é um espaço seguro. E se o profissional é um profissional competente, com experiência, e com quem você tem empatia, que também é fundamental, aí a coisa flui. Acontece, por exemplo, chegar um profissional e você pensar assim, poxa, mas não estou conseguindo, ele não está se ajudando, de não ter sucesso em melhorar aquela pessoa? Acontece. Sem dúvida nenhuma. Olha, eu tenho poucos casos assim, mas existem pessoas que te procuram para fazer coaching, mas têm uma resistência enorme e acabam sempre achando que elas não precisam trabalhar nada. E a culpa está sempre com o outro. Essas pessoas não evoluem. Mas há casos, sim, onde há clientes que você diz, esse eu não consegui ajudar. Mas eu vou dizer que, na maioria das vezes, é muito gratificante o processo. E como funciona um processo de coaching, por exemplo? A pessoa, existe um tempo limite? Existe um tempo limite, não pode ficar a vida inteira ali. Não. O processo de coaching tem começo, meio e fim. A gente combina, em geral, de 10 a 15 sessões, de 1h30, uma vez por semana, em geral. Então, o processo todo é de 2 meses e meio você termina.
Existem pessoas que querem fazer manutenção. O que é manutenção? Você continua, só que ao invés de ter sessões semanais, você faz um acompanhamento quinzenal. 2 vezes por mês, você faz uma sessão só de acompanhamento, para saber se... Porque mudar não é fácil, não é uma coisa trivial. A gente pensa que o homem é o maior formador de hábitos da história. Vocês sabem, a gente veste o paletó sempre pelo mesmo braço, sim. A gente faz o mesmo caminho, a gente amarra o sapato sempre da mesma forma. Então, mudar um hábito não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples para o ser humano. E o ser humano é muito, muito complexo. Então, esse acompanhamento, às vezes, é fundamental para você garantir que a coisa está consolidada, sabe? Pegou e é um processo que foi completamente absorvido. Porque a gente vive aprendendo. A vida é uma eterna escola. Então, se a gente tem uma vida para ensaiar, outra para viver, seria maravilhoso. Mas a gente só tem uma vida, né? A gente tem que ensaiar e, ao mesmo tempo, viver. É ao vivo, né? A vida é ao vivo, né? A vida é ao vivo. É isso aí. Assim, provavelmente você deve entrar em questões pessoais, porque para tratar o profissional, muitas vezes o que está acontecendo na casa da pessoa deve estar influenciando, tem que estar os filhos, a família, a esposa. Sem dúvida nenhuma. E assim, a história de vida, né? A forma como você foi educado. Então, muitos executivos, muitos líderes e líderes mulheres, que eu atendi muitas mulheres, elas, em geral, têm uma tendência a ter uma certa rigidez, sabe? Ser um pouco mais duras, porque acho que a mulher entrou no mercado de trabalho mais tardiamente. Então, elas precisam conquistar um espaço que não naturalmente sempre foi do homem. Então, elas, às vezes, são mais... Sentem necessidade de se posicionar mais firmemente, ser mais diretivas, ser mais duras. E eu já atendi várias que precisaram rever toda essa postura e flexibilizar para se conectar com a equipe, com o time, e mesmo para ser mais felizes, porque as pessoas não são felizes quando elas não conseguem uma conexão verdadeira em todas as direções, né? Com equipe, para os lados, com pares ou para cima. Enfim... E a educação, ela influencia muito os pais, como você foi criado. O ambiente, né? Lembra que a gente estava falando? O ambiente molda a pessoa. Sem né? dúvida nenhuma. E o ambiente, não só aí o ambiente, acredite que quando você pega... Você deve fazer o coach, quando faz empresarial, com mais de uma pessoa da mesma empresa, certo? O ambiente da empresa influencia muito na característica do que o profissional está naquele momento, né? A cultura da empresa influencia sobremaneira sobre como as pessoas funcionam e agem. E mais, eu acho que quem tem... Mas o que é a empresa? A empresa é o líder, né? Porque a empresa não tem esse ser abstrato, a empresa. A empresa é feita de pessoas. E as pessoas que mais influenciam a gente são os líderes da gente. É o que a gente fala de ter um role model, né? Ter um exemplo a seguir. Em geral, o estilo do líder determina muito como você se comporta também. Então, o ambiente ele é fundamental. A cultura da empresa é fundamental em como as pessoas se comportam. Você já foi líder muito tempo nas empresas que você passou. Quantas vezes você já ouviu? Pô, Germano, cara, eu só vou fazer isso aqui por causa de você. Mano. Várias. Quantas vezes? Já ouviu muito isso? Já, bastante. E é uma questão, porque o cara enxerga você como uma empresa, sim, né? Não é mais o CNPJ, é o Germano, que é a figura principal ali daquele meu ambiente, então eu faço por ele, eu não vou fazer pela empresa. Pedro, e você falou uma coisa muito, muito importante, porque tudo pessoal. As pessoas acham que em grandes corporações
tudo sobre gente. Então, esse líder que você está mencionando, eu estou fazendo isso por você, ele ganhou o teu coração, ou ganhou o coração Sim. de quem diz, eu faço isso por você. Então, esse líder, esse é um bom líder. Ele consegue se conectar, engajar e se conectar com as pessoas de verdade. Porque o que o líder tem que fazer é fazer com que as pessoas sonhem o seu sonho. Sim. Né? Sim. Não, e outra, eu sempre trabalhei 2 coisas nas empresas que eu trabalhei, né? Era processo e pessoas. Processo, porque a empresa pede processo, existem vários processos, você não pode fugir deles. Mas pessoas, paralelamente, na mesma talvez até mais, né? Talvez não, com certeza até mais importante, porque quem realiza os processos são as pessoas. Então, se você não tratar das pessoas, os processos jamais acontecerão. Sem dúvida. As pessoas sempre falam, olha, cliente em primeiro lugar. Mas se você não tratar bem a tua equipe, né? O teu cliente interno, como é que esse cliente interno vai se sentir para tratar bem o cliente final? Exato. Então, você não pode esquecer nunca que tem uma pessoa por trás do serviço que ela presta, do produto que ela cria, que ela faz, que ela faz a manufatura. Enfim, tem sempre uma pessoa por trás. Tem uma pergunta interessante aqui, Roseli. Já chegou uma situação de você fazer, por exemplo, ir para uma corporação, se reunir com 3, 4 líderes, se reunir assim, né, ter o individual com eles, e você chegar na seguinte situação e falar, olha, o problema é a empresa. O problema é o líder dos líderes, por exemplo, é top-down, né? Já chegou? Porque deve ter muito disso. Fala, pô, o cara tá querendo consertar o gerente, mas o diretor tá... Tem muito, muito disso. Muito mais do que a gente pode imaginar. E aí, o que você faz é que, hoje, as organizações... Antes, a gente tinha uma máxima nas organizações. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso não existe mais, porque é impossível você engajar tantas gerações como a gente tem no mercado de trabalho hoje, se você não conhecer as pessoas, se você não ganhar as pessoas. Então, esse líder, que é um líder, que é o líder problema, que é extremamente autoritário, que tem um ego inflado demais, que só ele sabe, que só ele manda, e que é extremamente nocivo, às vezes, para a empresa e para as próprias pessoas, ele não sobrevive mais muito tempo num ambiente que precisa de abertura, de aprendizagem, de inteligência coletiva, porque hoje as empresas estão muito... O cenário econômico e político está muito complexo. E as organizações estão inseridas nisso. Isso está afetando diretamente as empresas. Então, o líder que é inteligente, ele tem que acessar a inteligência de todo mundo. Para isso, ele tem que dar espaço, ele tem que reconhecer, ele tem que ajudar as pessoas a colaborarem. Estimular, né, aquele comportamento. Estimular, permitir o erro. Uma empresa que não permite o erro, que pune o erro... Ela está fadada ao fracasso. Ela está fadada ao fracasso. Porque hoje você tem que acessar a criatividade, a inovação. Esses processos de transformação digital, de digitalização, enfim, dependem fundamentalmente disso, das pessoas. Sim. E outra, existe muita concorrência hoje, né? As empresas, elas abrem e fecham, e empresas crescem demais, outras grandes empresas perdem mercado para startups, e não dá para você manter a equipe numa única pegada, assim. Não dá. Você tem que dar autonomia, autoridade para fazer a coisa ali com responsabilidade. Tem um case, eu não sei se esse case é verdade, mas a história é muito boa. Na Colgate, eles estavam com um problema muito grande de operação. Fazia ali a pasta de dente, e aí ia na esteira, aquela pasta de dente, mas acontecia problemas na máquina, que às vezes o tubo da pasta não ia na caixinha. E aí acontecia de despachar muitas caixas vazias, chegava no mercado, tinha muita quebra, muita perda, porque a caixa ia sem pasta de dente. E aí começaram a pensar, a gente precisa
resolva isso. E aí a alta liderança, a alta cúpula pensando, não, vamos fazer uma análise de raio-x, onde ali o próprio equipamento já vai empurrar a coisa para um lado. E aí um funcionário, ele vendo toda aquela polêmica, ele chegou pro líder dele, cara, a gente podia fazer E aquela discussão na empresa de meses, né? Ele simplesmente falou, a gente tem um ventilador aqui? Não, tem, mas por quê? Ele colocou o ventilador do lado da esteira, o ventilador ficava rodando, se a caixa estivesse vazia, leve, ele ia empurrar a caixinha para fora. Então, vindo de uma cara da base, que ele estava ali no dia a dia, não perguntaram para ele, e ele que teve que tomar liberdade depois de meses de análise para poder resolver esse problema, né? E com uma solução simples. Se é uma empresa bacana, valoriza. Mesmo sendo, por mais simples que seja, resolver uma dor. Né? E se é uma empresa medíocre, fala, tá bom, obrigado, resolve e acabou, e se tivesse já dado autonomia para ele resolver, ele já teria resolvido isso há muito tempo. Porque ele não deve ter pensado de uma hora para outra, ele sentiu a vontade. Quais são, Roseli, as maiores dores das corporações, antes de falar das pessoas? Eu acho que as maiores dores das corporações hoje é essa complexidade, essa falta de previsibilidade no ambiente. E isso está afetando demais as empresas e o resultado das empresas. O que a gente precisa ter são líderes que tenham a cabeça muito aberta e consigam trabalhar bastante com gente que seja diferente, com todas... Hoje se fala muito em inclusão e diversidade, né? Mas é dificílimo fazer isso na prática. O discurso é lindo, mas é muito difícil, porque a gente gosta de trabalhar com quem é parecido com a gente, com quem se veste como a gente, com quem pensa como a gente. Só que você não consegue hoje sobreviver e fazer e tocar um negócio bem se você não tiver pessoas que pensem de forma completamente diferente, porque você precisa olhar o elefante sob todos os ângulos, de todas as perspectivas. E é por isso que você tem que ter mulher, você precisa ter o afrodescendente, você precisa ter jovens, você precisa ter pessoas mais maduras, você precisa ter todos os gêneros, trans, enfim, porque as pessoas vivem outra realidade. Então, o que as empresas estão enfrentando hoje é um enorme desafio de inovação, um enorme desafio porque elas vivem um ambiente muito complexo. É como se você dirigisse em meio a uma neblina enorme. Você não enxerga um palmo adiante do nariz. E é por isso que você precisa acessar a inteligência das pessoas e dar esse espaço. O Pedro acabou de dar o exemplo de um funcionário que teve uma sacada simples e resolveu um problema da empresa. Se o líder é inteligente, ele vai lá e reconhece esse cara e dá visibilidade para ele, porque de uma forma muito, muito original e muito genuína, esse cara estava comprometido, porque ninguém nem pediu a opinião dele. Ele foi lá, foi protagonista e deu. Só que ter esse ambiente também de pessoas altamente engajadas é um desafio enorme nas organizações. Não é trivial ter equipes assim engajadas. Engraçado, hoje eu estava numa loja próxima à casa dele e nós fomos almoçar. Eu falei, Germano, você vai estar em casa? Vamos almoçar junto? Vamos. Saí para almoçar. Quando entramos no restaurante, quem atendeu a gente? Qual a característica? Um menino com síndrome de Down. Tinham notebook. Tinham dois. Os dois atendentes de recepção tinha síndrome de Down. Que graça. E aí ele foi ali, pegou, você viu que ele era um grau um pouco maior, porque ele não gostava nem do contato visual ali. Ele com a cabeça baixa levou a gente, um bom almoço, deixou a gente lá na mesa. Sim. Então mas você vê a inclusão de fato. Né? É uma inclusão de fato e é algo que ele consegue cumprir sem ter nenhum prejuízo para o cliente. Né? O menino foi lá e... Por que as empresas super educadinho ali, colocou garfinho no lugar, igual, vocês podem sentar aqui. E o legal que a Roseli falou, né, que nem ela citou, acho que quase todos os exemplos possíveis da gente de diversidade, né? Porque cada um tem uma dor.
Porque cada um tem uma história de vida. Exatamente. E na hora que o problema aparece na empresa, você tem aonde acessar várias soluções, se você for uma pessoa que deixa, que permite que a equipe participe da solução, né? É muito legal isso. Porque você tem genuinamente essa identificação com aquela dor, com aquele problema, né? Eu te vi no shopping, acho que antes de ontem, trocando uma coisa, e eu fui atendida por uma pessoa que tinha deficiência. Mas ele tinha um coração enorme. Sabe a pessoa mais cativante do mundo? E ele falou para mim, você foi bem atendida? Você vai voltar? Eu falei, mas é lógico que eu vou voltar. Mas eu fiquei assim emocionada de ver como ele valoriza aquilo ali. Não valoriza, veste a camisa da empresa e se coloca no teu lugar. Você achou tudo o que você queria? Você gostou mesmo? Ele falou para mim no final, olha, sabe qual é a minha maior gratificação? Eu vou embora feliz hoje, porque eu vi que você ficou feliz com as compras com as trocas que você fez. Eu fiz uma troca ótima. Eu ganhei uma bermuda e um top e encontrei 2 peças em promoção, mas uma promoção assim maravilhosa. E eu falei, nossa, que incrível! Eu fiz um negócio da China. E ele ficou super feliz, sabe? Então, é isso. As empresas estão descobrindo. Ainda não são todas as empresas. Eu não vou dizer que nós chegamos lá. Não, eu acho que as empresas têm muito que desenvolver, mas elas estão mais conscientes sobre essa necessidade, sabe? Não, e o legal é assim, porque às vezes você faz uma reunião de ponto de partida ali, eu fui gerente de loja, então um bom dia, uma boa tarde, e aí você fala para o funcionário, você precisa entender a necessidade do cliente, ajudar. Tal. E tem gente que pergunta porque precisa, porque está no script. Tem alguma coisa que você não encontrou? Tem. E aí você percebe que o menino não foi genuíno, ele estava realmente preocupado com você. Exatamente. Né? É isso que faz a diferença em todas as profissões. Quando você é verdadeiro, quando você é genuíno, isso é o que faz a diferença nas pessoas. Sim. E quais são, Roseli, as maiores dores das pessoas que te procuram? Que a gente falou das empresas, né? E dos profissionais que te procuram? Olha, em geral, eu vou dizer para você que o maior desafio, acho, das pessoas é o autoconhecimento. O ser humano não veio com um manual de instrução, né? Então, o que acontece? As pessoas, em geral, não têm uma imagem muito precisa de si mesmas. Ou elas têm uma imagem superestimada, ou elas têm uma imagem subestimada. Então, as pessoas que têm baixa autoestima, em geral, vão ter problema de relacionamento de performance. E as pessoas que têm um ego muito inflado e acham que sabem tudo, vão ter problema também. Então, o que a maior parte das pessoas que me procuram buscam é se conhecer melhor, saber quais são os pontos fracos e onde elas precisam desenvolver e realçar o que elas têm de melhor. E, em geral, as pessoas não têm essa clareza de quem elas são, do que elas têm de fortaleza, do que elas têm de deficiência, de gap, como vocês colocaram. As pessoas não se conhecem muito. E como é que você interage bem se você não sabe o que está afetando tua performance e teu relacionamento? Né? O carro está fazendo barulho, mas você não sabe qual é a peça que você tem que trocar. Sabe, exatamente. Então, esse é o maior ganho. Dizem que o autoconhecimento nem sempre é uma boa notícia, né? Porque a gente sempre gosta de se apresentar bem na foto.
não tem quem goste de aparecer mal na foto. Você já viu alguém abrindo o history de manhã do Instagram e falando, hoje meu dia vai ser horrível. Não. Ai, Ou meu filho, tirar uma foto meu na filho cama tá assim que isso, tá acordou. aquilo. Não, é tudo muito bem. Olha aqui, meu filhinho acordou, estou muito bem, vai ser um bom dia. Acho que a rede social mostra bem como é o ego das pessoas na vida real. Exatamente. Todo mundo gosta de mostrar a melhor face. Só que o grande crescimento está na tua deficiência. Então, onde é que a gente aprende mais? Quando a gente sabe o que a gente não faz bem. Então, assim, cair na água quando a gente não sabe nadar é gostoso? Não. Desesperador. É né? desesperador, é muito desconfortável, mas é aí que reside a aprendizagem, né? Dizem, vocês sabem como diz que português treina atleta olímpico? Como que é? Eles jogam na piscina e junto da piscina tem um tubarão. Então, quem sobreviver vira Vai É o campeão. É o campeão. Ó, minha família é Vai portuguesa. ter que hein? nadar, vai ter que nadar. Vai ter que nadar. Não tem Então, outra assim, saída. o coaching é um processo de aperfeiçoamento pessoal, de desenvolvimento, exatamente desse lado que as pessoas não sabem que elas não sabem o que elas não sabem. Elas não sabem que elas não sabem. Então, esse é a maior ganho e a maior descoberta. Então tem duas etapas, né? A primeira é saber, é você entender o que você não sabia, e a segunda é agir para trabalhar aquilo, né? Exatamente. A primeira é a consciência sempre. A partir do momento que você tem consciência, 50% do caminho está andado. E depois é fazer alguma coisa com isso, porque no mundo dos adultos, a aprendizagem só é efetiva quando você aplica. Não adianta ficar lendo milhares de livros se você não aplica. É como o idioma. Sim. Você tem que aprender um idioma, se você não falar, você esquece. Não é? Então, é assim na vida. Aprender e praticar. Aprender e praticar. Engraçado, quando vocês perguntaram, você perguntou se eu já fiz processo de coaching, né? Numa empresa que eu trabalhei, eu tive uma entrevista com a coaching, tudo, né? Uma ou duas vezes, mas não tive um acompanhamento. Foi um processo que a coaching fez algumas avaliações de alguns Fez a gerentes. anamnese, né? Que fala Isso, depois ela passou ali um feedback, né? Passou ali Mas depois a gente não teve um acompanhamento para desenvolver. Mas algo que eles me passaram assim, eu lembro que eu era muito forte e que era algo muito bom da minha função para baixo, era algo que me ajudava demais com a minha equipe, era uma força que eu tinha, era algo que me atrapalhava com os pares. Você tinha muita proximidade com a equipe. Não era questão de proximidade, eu não sei. Eu tinha a minha equipe muito bem perto de mim, eu era um cara... Só que para os pares, eu passava a ideia de que eu era marqueteiro. Entendi. Entendeu? Então, eu tinha um trabalho muito bom dentro da loja. E eu fazia, e os meus diretores enxergavam isso. Mas os meus pares enxergavam eu como marqueteiro. Né? E eu sempre falava, mas eu estou entregando resultado. Mas só que, para eu me tornar um regional, eu tinha que conquistar os pares. Porque, se os pares não gostavam de mim naquele momento, como é que eu podia ser chefe deles? E aí eles me passavam esse desafio de trabalhar com os pares. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Mas não foi algo que depois teve um acompanhamento, só foi um feedback e eu tive que trabalhar isso aí. Agora, é curioso, você veja bem, talvez essa tua facilidade também fosse para eles uma ameaça. Sim. Porque, em geral, ter essa proximidade com a equipe, de uma certa forma, ressalta o que eles não tinham tanto. Mas, de fato, hoje as pessoas têm que ter bons relacionamentos em todos os níveis, para os lados, para baixo e para cima. O meu regional ele me deu esse feedback. Ele falou, Germano, eu te conheço, eu sei que você é muito bom com a tua equipe, tal, o resultado vem disso aí também, mas você vai ter que resolver essa dor, porque se quiser amanhã liderar os teus pares, você vai precisar eles não podem te enxergar dessa maneira.
Então, por mais que eu falar, pô, mas eu tô certo, mas eu entendi ao lado da empresa de ter essa necessidade de fazer eu desenvolver a relação com os pares. E como é que você os ganhou? Olha, aí eu comecei a participar mais de projetos, tocar projetos junto com esses pares. Então, eu comecei a me aproximar mais de pares que a gente sabia que tinha uma influência sobre os outros. Então, aquele cara que falava, o Germano é marqueteiro, eu comecei a participar, a ajudar, a pedir ajuda. Entendeu? Eu comecei a pedir ajuda desse cara. E aí eu comecei a elogiar esse cara para falar, pô, cara, obrigado. Isso aqui. Ele começou a não, peraí, o Germano não é tudo aquilo, né? E que a gente falava dele. E aí começou a mudar como as pessoas me enxergavam. Então, você vê bem, você passou a colaborar com eles, ajudá-los. A colaboração hoje é uma ferramenta fundamental em toda organização. Então, quando você passou a colaborar com eles e eles te viram como parte do time, eles te validaram. Sim. Né? É que no mundo corporativo existe muito, principalmente em lojas que eu trabalhava, existe muito a competição entre lojas. Eu sempre fui amigo de muitos dos gerentes, mas por trás as pessoas sentem alguma inveja, às vezes, alguma coisa assim que não é legal. Eu confesso que eu já senti também, já passei por processos de amadurecimento. E... eu perdi até o raciocínio, mas Germano, a competitividade, né? Sim. Isso gera, às vezes, isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está tocando numa coisa importantíssima e que ninguém fala em organização. Inveja, ciúmes. As pessoas competem pela atenção do chefe. Isso, exatamente. As pessoas... O que é a fofoca? A rádio peão. Nada mais é do que a inveja. Você vai falar no corredor sobre alguém que... essa deu certo para subir. Enfim, o que é isso? É o mecanismo do invejoso, mas ninguém fala de emoção nas organizações. Supostamente, você, no passado, tinha que deixar suas emoções em casa quando você passava o crachá para entrar nas organizações. Sim. Mas a inveja, os ciúmes, a rivalidade existem, como existem nas famílias. Um irmão com ciúmes do outro, um irmão com inveja do outro. E isso é a coisa mais comum do mundo. Só que as pessoas não falam. Elas fogem dessa conversa. Como é que isso se manifesta? Isso se manifesta na rádio peão, se manifesta na competitividade. Porque, supostamente, dentro da empresa, você tem que colaborar. Você tem que juntar força para competir com quem está lá fora, não dentro. Nos conferences, a todo momento, semanalmente você faz conference de desempenho e você está ali, o regional está ali dizendo assim, e aí, o que aconteceu na tua loja? Por que você não cresceu nesse indicador? E, parabéns, porque... E aí, às vezes, você fica muito tempo ali em primeiro lugar, né? E o pessoal é natural, né? E outra, uma coisa que a gente falou ontem com o William Borghetti, a gente falou, a gente está junto há tanto tempo e tem detalhes da vida dele que às vezes eu não conheço. E ele falou que faz esse exercício com as pessoas, né, de se conhecer. Quando você se reúne numa reunião gerencial e você começa a passar resultados ali no telão, né, e o teu diretor está ali, você está às vezes do lado do teu par, perguntando o que ele fez para atingir aquele resultado, o que aconteceu, falando de trabalho. Quando você poderia estar entendendo a vida da pessoa, a pessoa entendendo a sua vida, só que a gente não se abre muitas vezes. E aí você começa a valorizar quando você conhece a história de pessoal. Você fala, caraca, esse cara veio disso aí, eu não sabia. O cara é um puta guerreiro. Aí você deixa de ter aquela inveja e você começa a admirar. Exato. Só que você precisa aprofundar na pessoa. Você precisa conhecer as pessoas. E tem empresa que não estimula isso, né? Não estimula. O estímulo é competição. Não é o conhecimento seu, não é o conhecimento do próximo e tudo mais. E tem, eu não sei se esse é um conceito, tá, dessa área, mas é um conceito que a gente sempre utilizou muito na corporação que eu estou atualmente, que é a questão do chá, né? Que é o comportamento, habilidade, atitude. O comportamento é muito difícil você mudar de alguém, mas a habilidade você dá um treinamento, você melhora ali. A atitude do outro também. É utilizado esse tipo de conceito dentro do coach? Como que funciona? Muito, muito. Hoje,
Quando a gente fala, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre soft skill e hard skill. Sim. Né? O que é o soft skill? São todas as atitudes que as pessoas têm. Então, essa capacidade que a gente falou de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de colaborar, de ajudar os outros a atingirem os objetivos que eles têm. A flexibilidade, o autocontrole, a capacidade de controlar as próprias emoções. Tudo isso está relacionado a quê? Está relacionado a soft skill. E o que é o hard skill? É o conhecimento. É quem sabe programar, os conhecimentos de SQL, de tecnologia, de uma especialidade. São mais competências técnicas? São competências técnicas. O hard skill é a competência técnica e o soft skill são as atitudes. E, no geral, as pessoas são demitidas das empresas pelo soft skill, pelo comportamento. Elas são contratadas pelo conhecimento, são demitidas pelo comportamento. Vocês já ouviram falar? Já, e faz todo sentido. É porque numa contratação é muito mais difícil você mensurar, né, o soft skill. Sem dúvida. Porque você tem... Agora o hard a pessoa ela vai chegar na entrevista e falar, não, eu sou péssimo em trabalho em grupo, eu não tenho atitude para resolver determinado problema. E o hard está no currículo, né? São os cursos, os treinamentos, tudo que a pessoa... Aí você pré-julga, né? Você deduz que a pessoa tem, mas o soft skill é só quando ela entrar no meio ambiente da empresa, e aí você vai entender. Eu percebo um movimento, eu tô 15 anos lá na Leroy Merlin, é muito tempo. Nossa, quanto tempo! 15 anos, estou há 15 anos lá. E tudo isso, imagina a mudança que teve na empresa a todo momento. E muita gente fala, empresa, mas não é mais a mesma. Eu falei, lógico que não é mais a mesma. 15 Se ela tivesse há 15 anos atrás sendo a mesma, acabou a Leroy. Você não tinha mais emprego, né? Não tinha mais trabalho. A Leroy não ia existir mais se ela fosse a mesma. E eu percebi uma coisa muito interessante, porque a Leroy era uma empresa que ela dá muito valor para o colaborador interno, de fazer uma promoção, de desenvolver esse colaborador. E eu percebia que o hard skill ele era num patamar de 80% de importância para uma determinada promoção e o soft skill 20% ali. E isso vem cada vez mais, chegou um momento que se igualou e hoje o soft skill ele se tornou mais importante do que o hard skill. O hard skill, claro que é importante, eu tenho uma competência técnica, mas não virou fator principal. O soft skill ele se tornou um fator principal. Isso é uma tendência de mercado ou isso é uma questão cultural só dessa empresa, dessa determinada empresa? Isso é uma tendência. E sabe por quê? Num ambiente que muda com tanta rapidez, o que é mais importante é a capacidade de aprender, porque o conhecimento perece como alimento. É verdade, isso é verdade. Então, por que é mais importante ter essas atitudes baseadas em valores que são bens duráveis? Porque a atitude, se você tem atitude, vontade de aprender, se você tem o que a gente falou, empatia, flexibilidade, se você tem autocontrole, se você é capaz de colaborar com as outras pessoas, o resto é simples. Aprender um conhecimento é muito mais fácil do que mudar um comportamento ou adquirir um valor. Então, chamar para si a responsabilidade, ter ownership, né? Ser protagonista das coisas, ao invés de ficar só reclamando. Então, isso é uma tendência inexorável, porque tudo está mudando de forma muito veloz. O que você sabia ontem não serve mais hoje. Sim. Então, o que é mais importante? Que você tenha vontade de aprender e abertura, flexibilidade para o novo. Por isso, essa tendência é uma tendência inexorável, não vai mudar. Eu tive uma discussão pesada com uma pessoa do RH de uma das lojas, a gente conversando no almoço, totalmente informal ali, e a gente é muito amigo. Mas quando pega pra discutir sobre algum tema, sai da frente, que sai faísca. É uma apontando pra você tá errado, não sei o que. E aí eu falei, cara, e ele falou, não, a pessoa... Eu falei o seguinte, uma pessoa que tem um curso de 2 anos, tecnólogo de administração, que ele se formou em 2010.
ele é muito, na minha opinião, ele é muito menos capacitado do que uma pessoa que lê livros e livros e não tem nenhum tipo de formação atualmente. Pode ser polêmico? Pode ser polêmico. Um monte de gente vai falar, não, Pedro, você tá errado e tal. Mas se fosse para colocar na balança, eu acredito que essa pessoa que se atualiza em cima de livro, Sim. que depois você vai trazer pra gente, vai mostrar aqui os seus. Sim. Sobre conhecimento vídeo na internet, essa pessoa tá a todo momento procurando informação do que um cara que se formou lá em 2010 e parou no tempo. Sem dúvida nenhuma, é isso concordo. mesmo. É isso mesmo. E hoje é assim, hoje com o Google, com a internet, você tem muito mais acesso à informação do que você tinha antes. E o que basta ter é curiosidade. E também a premissa da educação, ela está focada muito mais na pesquisa hoje e no interesse do que em qualquer outra coisa. Então, a formação é importante? É importante. A fundação é importante, mas não é tudo, porque se você estacionar, você está desatualizado completamente. E eu arrisco dizer uma coisa assim, não uma previsão, porque quem sou eu para prever alguma coisa no meio educacional e tudo mais? Nada. Mas se as universidades continuar com o método de ensino atual, daqui 10 anos não existe mais universidade. Não tem como. Exatamente. É chato aprender do jeito que elas ensinam. É extremamente chato. Sim. Ninguém gosta de ficar Sabe ouvindo o que coisas acontece? triviais do jeito que ouvem. Não tem sentido, Eu cara. vou continuar a tua... É porque os grandes professores, educadores e tal, ainda estão nas universidades. Então, as mentes que a gente precisa sugar estão lá. Mas muitos estão nas redes sociais. Você vê o Maróstica. E a Neiva e o Eduardo Maróstica que vieram aqui. Eles são sensacionais. Eles dão aula para MBA da FIA, da FGV e tal. Só que eles também estão na rede social. Então, se você começa a sugar a rede social deles, é como se estivesse fazendo MBA lá. Claro. Eles E fizeram um olha, episódio de 1 hora e pouco. vou te falar outra coisa, Germano. Sabe qual é o maior MBA? É na prática. Eu trabalhei numa organização que mudou de acionista muitas vezes. Se eu tivesse feito qualquer MBA, eu não teria aprendido tanto quanto pilotando na prática essas transformações culturais, essas mudanças. Então, a prática é tudo. Claro, você precisa ter embasamento, você precisa ter... Mas, se você não tiver essa prática, não rola, não funciona. Uma coisa, você falou de mudança, me voltou aqui a minha época de gestão, né, de loja. Algo mais desafiador, mas onde eu mais aprendia era quando a empresa me mudava de loja. Claro. Cara, era sensacional. Porque você saía de uma equipe que você tinha acabado de desenvolver e você fala, pô, tá show de bola, a galera tá rodando sozinha. A empresa falava assim, meu amigo, agora que você tá de braço cruzado aí, você vai para outra loja lá que tá pegando fogo. E aí lá você tinha dores diferentes da primeira loja que você tava, lá o problema era outro, era estoque, era treinamento de equipe, era algum indicador que você talvez nunca tive a oportunidade de trabalhar em outras lojas, aí você tem que desenrolar, você tem que ir atrás de gente, você tem que procurar, você tem que trazer parceiros. Isso, para mim, foi um dos maiores aprendizados que eu tive na vida, era a troca de loja. Você sabe que o que eles faziam? Te tiravam da zona de conforto, Sim. porque depois de um determinado tempo, você se acomoda e começa a fazer as coisas automaticamente. E quando você vai para outra loja, para outra atividade, para outra... Você tem que começar tudo de novo. Então, também é mais motivador. A AT&T foi a última acionista da Sky. Nenhum executivo ficava mais de 2 anos na mesma cadeira. E aí ele saía de recursos humanos, ele ia para vendas, de vendas ele ia para a área técnica. Então, você tem que se reinventar completamente. Existe forma de aprender mais e se desafiar mais, porque você chega com outro olhar, com curiosidade, sendo desafiado. Então, é muito, muito importante que as empresas tenham movimentem a pessoa. Eu fiz um processo de trainee quando eu entrei numa empresa, na Riachuelo. E eu fiquei 1 ano rodando loja, cobrindo férias e entrando e passei em todos os setores e fui para Salvador, Brasília, não sei o quê.
Foi um MBA no varejo que eu tive, eu aprendi, e tudo que eu desaprendi, reaprendi, foi o melhor momento da minha vida profissional, assim, de aprendizado. Foi onde eu, de fato, dei um salto muito grande. E onde é que as pessoas se sentem mais motivadas? Quando elas estão desafiadas. Exatamente. Por exemplo, pandemia. Cara, eu nunca cresci tanto no período da pandemia profissionalmente. Porque a gente teve que se reinventar de tal maneira, fazer coisas que nunca pensou em fazer, desenvolver trabalhos que nunca pensamos em desenvolver. Porque imagina, um home center que tem 100 milhões de estoque dentro de uma caixa, fechado. Como que a gente ia resolver? Não, vamos criar um WhatsApp. E aí vai lá fazer o WhatsApp, começava a divulgar o WhatsApp, colocamos uma placa de 20 metros por 20 metros com o número do WhatsApp na porta da loja. Vamos separar pedido, vamos fazer um drive-thru. E aí foi inventando. Quando você imaginou que ia colocar o WhatsApp, eu dei pro WhatsApp? Exatamente, né? O cliente ali, aí eu direcionava, cara, tem 3 telefones, esse aqui vai para esse aqui vai para esse. Então, tudo isso eu ia conseguir fazer quando? Nunca. Então, a pandemia foi péssimo por um certo lado, mas, pô, desenvolveu muita coisa, muita aceleração. Muita coisa. A pandemia, eu acho que permitiu que a gente pensasse completamente fora da caixa. Assim, a questão do home office, a questão da atenção à saúde mental, como as pessoas valorizaram mais as relações pessoais, ambientes saudáveis, porque todo mundo teve assim uma noção muito grande da finitude do ser humano. E isso coloca a gente no lugar que a gente tem, que é um lugar. Nós somos um grão de areia no universo gigante. E isso afetou também os produtos e serviços. Hoje, as organizações, todas as marcas que não tiverem um posicionamento saudável, um posicionamento ou um produto e serviço saudável, não vai sobreviver. Por quê? Todos os funcionários hoje, eles estão preocupados com o bem-estar. Antes, essa preocupação não era tão acentuada. Depois da pandemia, o cuidado com a saúde, em geral, com a saúde, holisticamente falando, todos os aspectos de saúde, espiritual, mental, física, foi mais valorizado. Então, as pessoas se atentaram para esse aspecto, porque a vida fugiu assim. Quem não perdeu alguém conhecido, próximo durante a pandemia? Todo mundo tem uma história para contar, né? Todo mundo tem uma história para contar. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque as pessoas costumam se apegar aos maus exemplos. Porque teve gente que não aprendeu nada com isso. Teve muita gente que não aprendeu nada, que saiu exatamente a mesma pessoa. Gente que trabalha com pessoas, com o público, sabe como é que é. Então tem pessoas que vão e humilham as outras pessoas, maltratam, mas a gente não tem que se apegar por esse lado. Sim. A gente tem que se apegar às pessoas que realmente aprenderam algo, mudaram, porque é a grande maioria. Só que essa pequena parcela que não aprendeu nada, que eu ia falar um palavrão aqui, desculpa. Elas fazem muito barulho, né? Faz barulho pra caramba, e aí é complicado, a gente não pode se apegar a essas pessoas. Uma frase que eu sempre usei com as minhas equipes é que, se eu não me engano, não tenho tanta certeza, mas acho que é do Martin Luther King, que é: o que me preocupa não é o grito dos maus. Os maus sempre vão gritar, é o silêncio dos bons. Né? Exatamente. Então, é isso, né? Eu sempre falei isso pra equipe, falei, cara, você precisa falar, 90% é bom, 10% é ruim, os 10 estão lá gritando e ofuscando os 90% que são bons. Barulho, pô, a gente tem que fazer barulho também, né? Mesmo, é isso mesmo. Eu sempre usei, Roseli, não sei se é uma ferramenta ultrapassada, eu acredito que não, porque... embora tenha muito tempo, mas eu sempre usei para conversar com os meus líderes, para falar de situações conflituosas, de fazer a pessoa olhar para si mesma, eu sempre usei a janela de Joe Harris. Ah, sim. Eu sempre achei muito legal. Desculpa, muito. Janela de Joe Harris. Como que é isso? Talvez eu não conheça pelo nome. Janela de Joe Harris. Você quer explicar? Você deve saber, você deve explicar melhor do que eu. Eu falei um pouquinho, só que não mencionando a janela, você tem algumas dimensões. O que você sabe que você sabe, o que você sabe que você não sabe, o que você não sabe que você não sabe. E o que os outros sabem de você. E o que os outros sabem que você sabe. E tem aquilo que é oculto para todo mundo, né? É o que você não sabe que você não sabe. E ninguém sabe. Exatamente. Então,
É como... essa é a área não acessada do ser humano, né? É a área... O que você não sabe que não sabe é a área não acessada. Um carro, vamos fazer uma analogia com um automóvel. Tem retrovisor, não tem? Sim. A gente consegue ver, quando você está dirigindo, você consegue ver todas as áreas do veículo? Não, tem pontos cegos ali. Tem pontos cegos. Então, exatamente, a janela de Johari, ela está baseada exatamente nos pontos cegos. E é onde reside a verdadeira aprendizagem. Quando você acessa o que você não sabe, que você não sabe. Sim. Por exemplo, tá? São 4 quadrantes e você consegue movimentar esses quadrantes aumentando cada um deles ou diminuindo. Certo? Então, você tem lá uma área onde você se conhece e as pessoas te conhecem e o olhar que as pessoas têm sobre você é o mesmo que você tem. Então é uma característica comum da pessoa. É uma característica que salta aos olhos. O que eu acho de mim é a mesma coisa que o Pedro acha de mim nessa situação. Tem aquele lugar onde é como eu me vejo, mas as pessoas me veem diferente. Então você idealiza uma coisa que você não é, provavelmente. Exatamente, eu não sou. Ninguém me enxerga daquela forma, mas eu me enxergo. Tá. Tem aquele outro quadrante que é onde todo mundo me enxerga daquele jeito e ao contrário. E tem um quadrante onde ninguém sabe. Nem você e nem o outro. Mas qual é a grande questão? Se tem algo que você sabe de mim que eu não sei... Eu tenho que te falar. Como é que eu vou aprender mais sobre mim? Isso não está em mim, está em você. É uma informação minha, mas está em você. Trocando, sendo aberto, recebendo feedback, aceitando. Eu vou começar a conhecer mais de mim através de você. Através do outro. Entendeu? E aí eu vou aumentando aquele quadrante onde é comum para todo mundo. Ou seja, eu começo a me conhecer mais. Porque eu aceito feedbacks. Entendeu? E as pessoas começam a me conhecer mais. Porque tem aquele campo onde as pessoas não me conhecem e eu me conheço. Entendi. E as pessoas começam a me conhecer mais porque eu também começo a me abrir mais. Cara, e aí uma cadeia é um negócio positiva, muito legal. né? Eu colocava palito de dente para fazer o xizinho e ia explicando pra galera, falando, cara, se você começar... Será que todo mundo tá falando isso de você? Não faz sentido? Você não tem que abrir o coração? Você tem que ouvir mais as pessoas? É aquele ser humano que todo mundo fala, você é isso, você é isso, mas o errado todo mundo é errado, todo mundo é errado. Eu sou certo, mas todo mundo é errado. Isso é muito interessante porque o homem não é nada senão em relação. Ele precisa de relacionamento para mostrar o que ele é. Sozinho, nenhum homem é uma ilha. Né? As pessoas sozinhas, como é que elas vão se descobrir? Se elas não estiverem em interação com os outros. Exato. E a tua percepção, por exemplo, sobre o Germano, não é um fato, uma verdade absoluta. Mas se você tem uma percepção, aí o João se relaciona e tem outra percepção, uma percepção semelhante. Aí a Maria se relaciona com ele e tem a percepção semelhante. E ele ouvir esse feedback, ele vai perceber que tem alguma coisa no comportamento dele que ele precisa mudar, né? Ou manter. Mas, de fato, dizem que amigo fala pra gente, inimigo fala da gente. É por isso que feedback é importante. Feedback é uma relação de ajuda sempre. Quando você é pontual, fala logo depois da situação. É factual, não é interpretativo. Você se refere a um fato específico. Você fala individualmente, não na frente dos outros, exceto se for elogio. Se for elogio, fala na frente de todo mundo. Se for uma dica, olha, você precisa melhorar nisso, você fica nervoso quando eu te falo isso. Enfim, se for uma dica do que precisa aperfeiçoar ou melhorar, tem sempre que ser no privado, sempre como uma relação de ajuda, né? E sempre mostrando como é que poderia ser diferente, o que você faria diferente. E tem uma valia enorme o feedback. Sim. Uma coisa que a gente conversou uma vez, que a gente estava falando sobre os meninos que trabalhavam com a gente, fazendo Sim. as edições, que às vezes eu sou um pouco enérgico, vamos dizer assim.
Só que eu sempre usei a seguinte situação. E eu sempre tive equipes muito verdadeiras comigo. Eu me aproximo demais das pessoas. Porque a minha cabeça é o seguinte, não sei se eu estou certo ou errado, mas sempre deu certo comigo. Eu quero mostrar para as pessoas, e é genuíno isso meu, que eu quero ajudá-las. Então, eu estou ali 95% do tempo ajudando, dando feedback, trazendo, orientando, estando do lado, tal. Isso sempre me validou para, às vezes, dar uma porradinha, sabe? Porque a pessoa sempre... Eu nunca tive problema de dar porradinha, que eu falo literal, né? Sim. Literal não é... Não literal. Figurado. Figurado. Batia no funcionário, coisa feia, cara. Compliance. Isso sempre me validou e nunca tive problema. Porque quando eu dava aquela porradinha, a pessoa... Eu acho que a pessoa pensava assim, era essa... É pra me ajudar. Porra, é pra me ajudar. O cara me ajuda, o cara gosta de mim. Ele tá o tempo todo aqui me ajudando. Cara, isso aqui... Puta, eu gosto de você, chefe. Você é chato, às vezes, fala a verdade. Às vezes não, né? Você é chato 90% do seu tempo, na verdade. É um feedback que eu tô dando pra ele. Mas eu dei a frente de todo mundo, desculpa. Não, beleza. Eu falo pessoalmente. Fiquei chateado. Mas acabei de prender, fiz errado, cara. Eu não sei o que você acha disso, mas eu sempre pensei dessa maneira e nunca tive nenhum problema. Porque aquele cara que não dá um bom dia, que não dá uma boa tarde, que não aperta, a equipe fala assim, pô, esse cara é chato, esse cara é... E ainda vem encher meu saco. É a primeira... Eu nunca tive um problema com a equipe. Então, por isso, porque é verdadeiro, porque você quer ajudar. Então, como você ajuda muito, quando você aponta alguma coisa que não está funcionando, as pessoas pensam, opa, ele está fazendo para me ajudar. E aí as pessoas têm abertura. Porque as pessoas dizem, as pessoas são resistentes à mudança. Não, as pessoas não são resistentes à mudança. Elas são resistentes a serem mudadas. Elas são resistentes quando elas percebem que a ajuda não é de verdade, não é genuína. Então, as pessoas reagem. Elas se armam, né? E resistem, como a gente diz. Mas, quando é para ajudar, as pessoas baixam a guarda. Verdade. Vocês falam de feedback, né? Um feedback dado em um momento errado, ele pode estragar muito o ambiente. Muito. Ele vai estragar o ambiente, e é certeza que vai. E aí eu tenho um exemplo, essa pessoa, enfim, não trabalha mais onde eu trabalho, e marcou muito, assim, demais, porque eu tinha acabado de virar gerente, e aí eu fui fazer o treinamento em uma determinada loja, né? Falei, vou lá na loja e tal. E eu sempre tive o costume de chegar muito cedo, porque eu moro no ABC Paulista, e as lojas que eu trabalhava eram São Paulo, Extremo Norte, enfim. E eu fui para uma loja muito longe. Eu falei, eu não quero chegar atrasado, vou sair muito cedo de casa. E eu acabei chegando, tipo, 1 hora antes da loja abrir. Eu cheguei, coloquei minha mochilinha lá. E aí o líder dessa loja, ele chegou no mesmo momento que eu cheguei. E não tinha nenhum gerente da loja naquele período, naquele momento. O primeiro gerente da loja foi chegar 1 minuto da loja abrir. E aí eu percebi que ele não gostou daquilo, porque o cara que tá fazendo treinamento chegou antes, mas eu cheguei antes não porque eu quis, porque, enfim... É teu hábito. O hábito. E aí tem a reunião do bom dia ali com toda a equipe, e ele chegou... Bonito, hein, time? O menino aqui, ó, que chegou agora, acabou de ser promovido, chegou cedinho, e vocês não têm vergonha na cara e chega mais tarde. Parabéns, Pedro, muito bem. Ó, faz treinamento aí com ele. Na hora que ele saiu, eu olhei pra cara e todo mundo assim, ó, pra minha cara, os outros gerentes. O cara de ódio. Você tá querendo me fuder, filha da... Então, olha só que situação, né? De fazer um feedback daquela maneira e ainda me colocar em uma situação complicada ali naquele momento. No outro dia eu cheguei às 9, eu não cheguei às 7. Tá vendo como é? Você tem que elogiar o público, mas nunca expor alguém ou expor o time na frente das pessoas. As pessoas vão se sentir péssimas, né? Foi complicado. É isso mesmo. Uma vez você fez eu lembrar de uma história, a gente tá aqui para ir lembrando das histórias, né? Histórias, que é legal. Eu tava numa reunião de bom dia e passando resultados para minha equipe, e uma funcionária me contestou no momento que eu tava chateado com o resultado, e eu fui grosso com ela. E eu percebi que ela... depois eu fui para minha sala, a líder me procurou, falou, cara, você foi grosso com ela? Eu falei, puta, não, realmente eu fui. Eu falei, não... No dia seguinte, na reunião de bom dia, o meu regional na loja, falei, não, é agora. Aí eu falei, olha, ontem eu quero pedir desculpa para essa pessoa, aconteceu tal coisa, eu fui grosso, me desculpa. Inclusive, com o meu regional aqui, não tenho nenhum problema de me expor para ele, para dizer, olha, eu errei, né? E aí eu aproveitei que eu falei, inclusive eu vou mostrar para ela que... E aí eu pedi desculpa, ela veio, me deu um abraço, não, fica tranquilo, você está desculpado, não sei o que, né? E eu achei legal da minha parte e também, assim, errei. Cometi um erro ali, né? Isso é
isso é mostrar essa fragilidade, porque a gente não é perfeito, o ser humano é imperfeito. Mas quando a gente reconhece, é fundamental. E você fez o contrário, você pediu desculpas em público. Né? Sim, porque, e olha, porque foi em público, então eu tinha que me desculpar em público. Sim, foi muito bacana. Agora, não esqueçam de uma máxima: quem bate, esquece, e quem apanha, não esquece jamais. Então, assim, por isso a gente tem que pensar muito, muito quando a gente vai falar alguma coisa, especialmente na posição de líder. O que a gente fala tem um peso muito grande para as pessoas. A gente não tem ideia as pessoas ficam o tempo inteiro olhando para você como líder para saber se está bem-humorado, se está mal-humorado. E ficam fantasiando, né? Pensando, o que aconteceu? Vai ter algum corte? Se você está com uma cara diferente, todo mundo fica tentando adivinhar teu pensamento. Você não pode ter problema, né? Se você tiver com uma equipe tóxica, uma atitude sua ali pode desencadear algo muito ruim. Vira uma rebelião. Vira uma rebelião. A revolução dos bichos lá. Exatamente. É isso aí. Doideira. Fala um pouco pra gente, você trouxe alguns materiais aqui. O que são? Mostra ali na câmera, ali, explica pra gente. Todo mundo tem um sonho de escrever um livro, né? Eu não escrevi um livro, eu escrevi um capítulo. Mas caramba, se o capítulo é desse tamanho... Mas é uma baita... Um capítulo de cada um dos livros. E eu fui... entendi. Eu fui mentora de um programa maravilhoso do IVG, chamado Mentoria Colaborativa, e eu fui convidada para escrever um capítulo desse livro, e eu escrevi sobre aprendizagem. E eu vou deixar, inclusive, com vocês, autodesenvolvimento e aprendizado, exatamente o que a gente falou, que o que importa é aprender. Nós somos eternos aprendizes, e se não for assim, a gente está fora do mercado. E também escrevi como eu fui uma mulher do RH, fui convidada a escrever um capítulo de mulheres do RH, com colegas aqui muito bacanas, a quem eu respeito muito. E aqui eu escrevi sobre empenho e desempenho. E em cada um dos livros eu trouxe para vocês. Oh, que legal. Legal. E quem sabe norteia algum... Com certeza irá. Isso aqui, aprendizado é fantástico. Mulheres no RH, volume 2, então tem um. Ó, que legal. Boas práticas do RH estratégico para o mesmo. futuro do agora. Escrito por 50 mulheres. Olha que legal. Caramba, cara. Que legal. Muito Se bacana. você quer ter aqui entrar na cabeça das mulheres no que se refere ao RH, você precisa... assim, a maioria das empresas que eu trabalhei, as mulheres de fato dominam o RH, né? É algo que está mais intrínseco ali para a mulher, ela trabalhar dentro do RH? É curioso, porque... Eu sei que a mulher pode estar em qualquer lugar, tá? Mas eu digo Sim. assim, por que o RH... Porque sempre demanda mais sensibilidade com as pessoas, né? Mais empatia. E a mulher, ela traz isso essencialmente, né? Ela é mais cuidadosa com as pessoas. Ela nasceu cuidando. Ela nasceu com o dom de ser mãe. Mãe cuida. E RH, essencialmente, você tem que ter sensibilidade para a gente. Você tem que ter esse olhar para a gente. E eu acho que por isso a área de RH é predominantemente liderada por mulheres. Não que os homens não sejam sensíveis, eles são também. Mas é que o homem tem um lado, muitas vezes, mais pragmático do que as mulheres. É uma questão de criação, né? Uma questão cultural. De criação, que eu digo é do criador. Sim, o homem, sim. ele tem hormônios diferentes que favorecem ele a um tipo de trabalho. E a mulher, do mesmo jeito. Uma vez, uma empresa que eu trabalhei, eles pediram para a gente desenvolver, eu era um gerente ali que fazia parte de um grupo, tinha que desenvolver alguns treinamentos. Até nessa época que eu tinha que trabalhar com os pares. E um treinamento para a equipe de humanização, de fazer a pessoa, para trazer, deixar a equipe mais feliz e entender melhor o outro e atender melhor o público. E aí uma mulher do RH falou, peraí, porque o RH conhece tudo o que acontece nas lojas. Falei, você tem gerente batendo em funcionário? Não, no sentido figurado, né?
E como é que a gente vai pedir para ele atender, o funcionário atender bem o colaborador, o cliente, se o gerente não atende bem o funcionário? E aí eu tive que desenvolver, eu ajudei nesse processo, um treinamento para os supervisores e gerentes. E foi muito legal. É muito focado nessa questão da humanização, chamava Academia de Líderes, foi sensacional. Roseli, eu adoro listas aqui. Eu vi uma, eu vou ter que compartilhar com a galera. Sim. Eu vou só dar um spoiler rápido, porque daí vai fazer a galera comprar isso aqui, ó. Esse livro fantástico aqui. Legal. Então esse é o intuito. Aqui fala, ó, em busca do empenho e do desempenho, que foi o que você falou. Ó. Mas eu só vou ler aqui o tópico principal. E aí vocês ficam curiosos aí e adquirem o livro. Alguns pontos aqui, ó. Seja curioso, exponha-se, conquiste o seu espaço, faça tudo com energia, estabeleça vínculos, conheça profundamente o negócio, inove, tenha em mente o objetivo final do seu trabalho, não tenha medo de compartilhar o que você sabe, isso aqui pra mim eu acho que é o ponto principal. Pratique o desapego e procure ser feliz. Então, olha, muito legal isso aqui, hein? Uma baita mensagem aqui pra vocês. Espero que... falar é fácil, duro é praticar essas coisas todas, Exatamente, né? a ação Porque é o a principal. ação é o que faz a diferença. A gente fala o que a gente pensa, mas a gente age de acordo com o que a gente sente. Então, quando as pessoas estão numa organização e elas estão felizes de fato, é fácil você querer ser parte, você ajudar o outro, você compartilhar o que você sabe, você ser curioso em relação ao negócio. Ninguém faz uma diferença se você não sabe onde aquele trabalho especificamente vai chegar. Como é que o teu trabalho contribui para o todo? Então, quando você tem essa visão de dono, quando você tem essa visão de negócio, quando você tem essa vontade de aprender sempre, quando você tem iniciativa, você chega longe. Basta gostar, amar o que você faz. As pessoas não têm ideia de como as carreiras podem se desenvolver quando você se entrega, quando você se joga naquele trabalho, né? Eu acho que conhecer a si mesmo, né, que é um dos... que é o principal pilar ali que você trabalha como coach na pessoa para poder se desenvolver e para você, a partir daí, conhecer as pessoas, né? Acho que trabalhar emoções qualquer lugar hoje, até para atender alguém por telefone, você tem que entender a voz dela como tá, Exatamente. o que a pessoa está buscando. Você tem que conhecer. Pessoas, qualquer coisa tem pessoa no meio, né, Pedrão? Perfeito. É isso mesmo. Né? Ó, e para ela também comentar aqui, ó, no livro Mentores e Suas Histórias Inspiradoras, a gente, no capítulo que a Roseli escreveu, eu vou ler aqui os tópicos para você ir imaginando o que ela escreveu aqui e poder comprar o livro também. A gente está falando aqui, ó, aprendizado contínuo, né? E ela escreveu aqui bastante sobre aprendizado contínuo. Ler é aprender, que a gente falou também, do cara que lê, que se desenvolve. Aprendizados básicos, aprender o inédito, isso é bem bacana, já me deu curiosidade de ler aqui. Verdade. Aprender o inédito. Aprender o que você sabe, pode e quer. Aprender a crescer e ser reconhecido, isso é bem legal também. E aprender a gramática das emoções, que é o que a gente está falando agora. A gramática das emoções, eu diria que é a coisa das coisas mais importantes. A gente, às vezes, tem que identificar quando a gente sente raiva. Porque quando a gente sente raiva e as emoções vão na frente, em geral, as coisas não funcionam bem. Então, a gente tem que, para ter autocontrole, você tem que saber o que te causou a raiva. Porque, senão, as emoções são como, eu vou fazer uma analogia com os cavalos e o cocheiro. As emoções são o cavalo, que vão galopando com impulsividade, e o cocheiro, ele mantém a rédea, ele dá o direcionamento. Se você não identifica quais são suas emoções, você está fadado a fazer besteira em algum momento. Porque todos nós estamos sujeitos a sentir raiva, sentir inveja, sentir admiração, sentir amor, sentir ódio.
Só que quando você tem clareza de que emoção está informando o teu comportamento, você pode agir sobre a emoção. Né? Em geral, quando a gente age com raiva, a gente faz besteira. A gente, às vezes, danifica, estraga uma relação por falar ou fazer coisas impulsivamente. Então, por que aprender a gramática das emoções é importante? Porque quando a gente aprende, a gente sabe controlar o nosso comportamento. Se a gente não controla o nosso comportamento, acontece como os cavalos, eles desembestam e vão na frente. E quando eles vão na frente, eles vão sem direcionamento, atropelam, matam, enfim. E a emoção é para ser produtiva, né? Às vezes a gente vê como as pessoas reagem. Tem gente que não consegue se controlar. Você vê, os desenhos infantis são muito ilustrativos disso, né? Você vê a pessoa ficando vermelha, sobe o sangue, vai explodir. E aí, você estava falando, um atendente. Até um atendente, quando ele está na linha com alguém, se ele está na linha com alguém que está com muita raiva, que, olha, eu quero de volta meu dinheiro, vocês não me atenderam bem. Se o atendente entrar num embate naquele momento e se sentir agredido, e muitos clientes, às vezes, xingam porque... É o pico do estresse. Bravejam, estão no pico do estresse. Cabe à contraparte manter o controle da situação e ir desarmando. O senhor tem razão, eu vou ver como eu posso ajudá-lo. Ouvir, não entrar e reagir, porque quem reage perde a razão. Quem proage dirige a ação. Quem reage vai a reboque do outro. E a maioria das pessoas reagem sem perceber, porque elas não têm domínio sobre a própria emoção. Elas não têm conhecimento sobre a própria emoção. Deu um bom corte isso aí, né? Isso aqui é um bom corte. Sensacional. Muito legal, muito bacana. Ainda Muito bem legal. que eu não tossi agora, né? Não, foi muito bem, muito bom. E você tem toda a razão, né? Porque a emoção, eu acho que vai de você identificar o gatilho que te faz disparar aquela emoção, né? Para você começar a trabalhar. Sempre assim, de onde surge, né? Exato. Aquela emoção. Muito bacana. Roseli, a gente gostaria de agradecer demais a sua presença aqui. Foi fantástico. Quando chegou, a gente falou, nossa, a gente vai falar 1h30. Olha como passou rápido. Passou rápido? Já passou uma hora e meia. Passou 1h30. Foi uma delícia o papo, foi uma delícia. Eu não, sinceramente, já gravei algumas vezes, mas foi muito gostoso mesmo. Super obrigada pela oportunidade. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma e vamos conversar de novo. Sim. Vamos lá, teremos mais oportunidades. Agradecer muito, para mim, pessoalmente, foi muito válido. Adoro falar sobre pessoas, sobre o corporativo, sobre comportamento. Então, muito obrigado pela presença e pelo aprendizado hoje. Eu sempre considero cada episódio uma aula. E hoje foi uma aula para mim. Eu aprendi muito com vocês. Vocês enriqueceram muito esse bate-papo. Facilitaram muito minha vida, trazendo tantos exemplos ricos. Adorei. Excelente feedback. Você viu um bom feedback, cara. Mas eu também adorei, foi sensacional. A gente, como eu repito o que o Pedro disse, é sempre uma aula, né? É muito bacana ter tido você aqui para poder ensinar muito pra gente aqui, tá bom? Muito obrigado. Roseli, conta ali na câmera como que a galera encontra você nas redes sociais. Eu tenho certeza que a galera vai querer te seguir agora. A galera do Overbook é muito engajada com os convidados. Muito bom. Roseli_Parrella. Eu tenho um Insta profissional que eu não tenho publicado muito ultimamente, mas eu também estou no LinkedIn como Roseli Parrella. No Instagram também como Roseli Parrella. E... se vocês quiserem meu e-mail é rparrella1, com 2 R's e 2 L's, italiano gosta de fartura, @hotmail.com. Legal, estou colocando aqui embaixo na edição para facilitar a galera também, para legal. seguir.
Eu mando para vocês depois meu WhatsApp também, que é muito fácil. Você falou de WhatsApp, conversar por WhatsApp hoje é maravilhoso. Facilitou a vida, né? Muito, muito. Galera, vocês me encontram no @SaldanhaGer, G-E-R. Galera, vocês me encontram no PH Silva HS. Foi um prazer receber vocês aqui novamente e até semana que vem. Valeu. Valeu.